Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos da segunda série do ensino médio. E hoje eu vou fazer a correção do caderno do aluno volume 3, o tema 1, princípios aditivos e multiplicativos. Agora a gente vai ver a atividade 4. Existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor deles e 9.999 o maior. Entre esses 9.000 números, há muitos que não repetem algarismos, como 1.023, 2.549, 4.571, 9.760. Quantos são esses números de 4 algarismos distintos? Então, ele quer saber números de 4 algarismos distintos. Se são 4 algarismos, eu vou ter 4 casinhas. A unidade de milhar, a centena, a dezena e a unidade. E aí, o que a gente tem que pensar? Que na unidade de milhar, o único número que não vai poder entrar ali é o 0, porque senão ele anula aquela casinha e vira um número de 3 algarismos, beleza? Então, vamos lá. Temos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são 10 no total, né? Temos que o primeiro algarismo não pode ser 0, pois o número não seria de 4 algarismos. Para a posição numérica da centena, da dezena e da unidade, pode utilizar qualquer algarismo, exceto o já utilizado anteriormente. Por quê? Tem a palavra distintos. Então, tem palavra distintos, o número que ficou na casinha anterior é eliminado, não pode mais aparecer nas outras, beleza? Então, vamos lá. Então, se são 4 algarismos, eu vou ter, 4 casinhas, 4 situações para eu pensar. Na primeira situação, eu vou ter 9 opções, porque o 0 saiu fora e vão me sobrar só 9 números. Para a segunda, que seria a casinha da centena, o 0 volta. Só que aí um número qualquer, que não interessa qual, tá? O 9, faz de conta que ficou lá, né? Ou 1, tanto faz. Um número ficou lá. E aí, eu volto a ter apenas 9 opções de número, certo? Porque o 0 voltou. Então, eu passo a ter 9 opções de números, de escolha. Lembrando que esse 9 não é porque é o número 9 que está lá, tá? Porque senão vai falar, algarismos distintos. O 9 apareceu 2 vezes, não tem nada a ver. São opções, tá? Não é porque está representando que é o número 9, não. São 9 opções de escolha. Aí, eu tenho 10 números, 2 vão embora, então faz de conta que esses 2 foram embora. Então, agora vão sobrar para mim só 8 opções para eu escolher, qualquer um desses 8 vão poder fazer parte aqui. Aí, eu vou para outra casinha. Dessa outra casinha, eu tenho que tirar 3. Tirei 3 números, vão sobrar 7 opções de escolha. E aí, vou multiplicar todo mundo. Então, distintos de 4 algarismos distintos, eu vou ter 4.536 números, tá? Então, olha, de 9.000 números de 4 algarismos, quando ele fala 9.000 números de 4 algarismos, é porque os números aqui são repetidos, quando a gente repete. Agora, quando são distintos, eu reduzo para 4.536 números, combinações, certo? Atividade 5. Para que um número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine com um algarismo par. Ou, em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Como 542, 134, 920, 888 e etc. Então, para um número ser par, o que interessa é a casinha da unidade. É o número que está lá na casinha da unidade que vai direcionar se ele é par,
certo? Para ser par, o número que está na casinha da unidade tem que ser qualquer um desses, 0, 2, 4, 6 ou 8. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Então, aqui, pessoal, o que a gente tem que se preocupar? Ele não usou a palavra distintos. Se ele não usou a palavra distintos, quer dizer que os números podem se repetir. Então, eu vou ter 3 casinhas, beleza? Vou poder usar qualquer um desses números. Agora, temos que o primeiro algarismo não pode ser 0, certo? Então, nunca o primeiro algarismo pode ser 0 quando a gente está falando de composição de um número de 4 algarismos. Temos, pois o número não seria de 3 algarismos. Os algarismos da unidade, então aqui eu preciso me preocupar com a unidade. Deve ser 0, 2, 4, 6 ou 8, qualquer um desses, beleza? Então, logo, como são 3 algarismos, são 3 casinhas, na primeira casinha, que é da centena, o 0 não pode, então me sobram 9 opções de números. Depois o 0 volta. Então, na casinha da dezena, pode qualquer um dos 10, sem problema, porque ele não usou a palavra distintos. E na última casinha, como ele restringiu que tem que ser par, ele disse para mim que tem que ser par. Então, não pode ser qualquer número, só pode ser um desses 5 números. Então, aqui eu vou ter 5 opções de números. Multiplicando tudo, ao todo, eu vou ter 450 números de 3 algarismos que são pares, beleza? Na letra B, quantos números ímpares de 3 algarismos existem? É o mesmo processo, né, gente? Então, aqui vai acabar sendo a mesma coisa, porque ímpar eu só vou ter os terminados com 1, 3, 5, 7, 9. Ele não trouxe restrição nenhuma, né? Então, aqui são 3 casinhas, onde a primeira, só o 0 que não pode. Então, portanto, me sobram 9 opções. Depois o 0 volta, e aí eu tenho 10 opções. E na casinha da unidade, não pode qualquer um, porque ele disse que tem que ser ímpar. Para ser ímpar, eu só posso usar qualquer um desses 5 números. Então, eu vou ter 5 opções. Multiplicando tudo, eu vou ter um total de 450 números. Beleza? Na letra C, ele fala: quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Então, aqui ele já traz uma imposição. Além de ser ímpar, então, além de eu me preocupar que na casinha da unidade eu só vou ter 5 opções, porque só tenho 5 números ímpares, eu também vou ter que me preocupar que eu vou ter que descontar nas outras casinhas, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho os 10 algarismos, então, na primeira, o único que não vai poder é o 0, pois o número, né, não teria 3 algarismos. Como os algarismos, eles devem ser distintos, o algarismo já utilizado na centena também deve ser restrito ao algarismo da unidade. Então, por exemplo, se o 1 está lá na unidade, ele não pode mais aparecer ali na centena. Então, isso é importante, ó, certo? Então, a gente aqui vai começar da unidade para compor o resto. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou ter, na casinha da centena, o 0 não pode. Além do 0, que não pode, um número ímpar, que com certeza vai estar aqui, qualquer um deles, tá? Um número ímpar também não vai estar disponível, porque vai estar preso aqui na casinha da unidade, certo? Então, se o número 1 ficou aqui na casinha da unidade, ele não vai estar disponível para as outras casinhas mais. Então, além do 0, o número 1, nesse caso eu estou dando um exemplo, tá? Do número 1, não precisa ser o 1, né? Pode ser o 3 ou o 5, tá? Qualquer número ímpar está preso lá na unidade, ele não vai poder aparecer mais. Então, o 0 e o 1, por exemplo, saiu. Então, vão me sobrar 8 números, 8 opções de números. Beleza? Certo.
Aí, eu vou para a casinha da centena. Na casinha da centena, o que vai acontecer? Desculpa, na casinha da dezena, né? Que da centena a gente já fez. Na casinha da dezena, o que eu vou ter? Então, um número ímpar, que já foi, o 0 voltou, mais um número qualquer, faz de conta que foi o 2, que ficou lá na primeira casinha, também não vai poder aparecer mais. Então, eu vou ter que descontar um número que ficou na unidade e um número que ficou na centena. Então, eu tenho que descontar 2 números. Quando eu desconto 2 números, eu continuo tendo 8 opções de números, 8 opções de escolhas. Beleza? Então, aqui, 8 vezes 8 vezes 5, eu vou ter 320 números, 320 possibilidades de combinações, certo? De 3 algarismos distintos e que sejam ímpares. Então, aqui, como ele usa a palavra ímpar, é importante eu saber que aqui eu tenho 5 opções, qualquer uma das 5. Beleza? Vamos lá. Agora, ele quer saber quantos números pares de 3 algarismos distintos existem. Pessoal, nos números pares, a gente tem um número que ele é especial, que é o número 0. Por ele ser especial, eu preciso pensar nele a parte dos outros, porque ele é diferente, tá? Então, aqui a gente vai ter que pensar em 2 situações quando ele usa a palavra distintos. Uma pensando que o final é só com 0 e a outra pensando nos outros números pares, nos outros 4, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem 10 algarismos, o primeiro não pode ser 0, pois o número não teriam 3 algarismos. E os últimos algarismos têm que ser 0, ou 2, ou 4, 6 ou 8. Então, precisamos dividir o problema em 2 casos. Então, vamos lá. Primeiro caso, né? A gente vai pensar nos números que vão terminar com 0, certo? Então, eu tenho 10 algarismos e o meu número vai terminar com 0. Terminando com 0, eu só vou ter uma opção. Esse 0 vai embora, certo? Vão me sobrar 9 opções para centena. Aí, o 0 que já está na unidade e mais um número qualquer que ficou na centena, vão me sobrar para a dezena apenas 8 opções de números. Então, eu vou ter 9 vezes 8 vezes 1. Então, números pares terminados com 0, eu vou ter 72 números, certo? 72 combinações de números possíveis. E aí, a gente vai pensar nos números distintos terminados com 2, 4, 6 ou 8. Então, tá bom. Nessa casinha aqui, que dá unidade, eu só vou ter 4 opções de escolha, certo? Qualquer um desses 4. E aí, quando eu vou para minha casinha da centena, o que vai acontecer? O 0 não vai poder estar lá, certo? 0 não é opção. Ele não pode nunca estar nessa casinha aqui, na última casinha, que é a da centena nesse caso. Então, o 0 vai embora. Além do 0, qualquer um desses números também não pode aparecer. Então, além do 0, por exemplo, o 2 está lá na última casinha, na casinha da unidade. Então, nem o 0 e nem o 2 vão poder aparecer. Então, vão sobrar de opções para mim, então, de 10 números, eu vou ter que tirar 2, então vão me sobrar 8 opções de escolha. Beleza? Só que aí, o que vai acontecer? O 0 vai voltar para as opções, porque quando chega nessa casinha aqui, que é a casinha da dezena, eu posso usar o 0. O 0 pode fazer parte. Só que aí eu tenho que descontar um número que ficou na centena e um número que ficou na unidade. Então, eu tenho que descontar 2 números. Descontando 2 números, me sobram 8 opções de escolha. Então, 8 vezes 8 vezes 4, eu vou ter 256 opções de números. 256 números, certo? Distintos, que são pares, que terminam com 2, 4, 6 ou 8. Só que o exercício, ele quer saber 3 algarismos distintos que existem
pares. Então, eu vou precisar fazer o quê? Juntar, certo? O que terminam com 0 e os que terminam com 2, 4, 6 e 8. Então, ainda não terminou o exercício, né? Porque eu não respondi ainda para ele. Então, eu tenho que fazer o quê? 72 mais 256. Então, ao total, eu tenho 328 números que são pares e distintos, de 3 algarismos, né? Beleza? E aqui, ele só pede para verificar se a soma dos resultados obtidos nos itens C e D deste problema deve ser igual ao resultado do item D da atividade 3. Verifique se isso ocorreu com os resultados que você obteve. Se não, procure descobrir o que saiu errado. Então, se provavelmente você não fez a separação do 0 dos outros pares, deve ter dado errado, né? Porque você deve ter achado alguma coisa parecida com como se fosse ímpar, né? Mas como 0 é especial, eu preciso fazer essa separação, tá bom? Então, aqui no caso, como a gente fez a separação, juntando as duas, eu vou chegar na mesma resposta, que são os 648 números, beleza? E a última atividade, essa aqui talvez vocês devam ter tido um pouquinho de problema para fazer, né? Vamos lá. Considere os numerais 1, 2, 3 e 4 e todos os números de 4 algarismos distintos que podemos formar com eles. Imagine que todos esses números serão ordenados do menor para o maior. Isso feito, o primeiro da fila será 1, 2, 3, 4. Então, ó, do menor para o maior. O segundo número será 1, 2, 4, 3. E ele tá vendo que ele tá permutando os números. E assim por diante até o último, que será 4.321. Então, aqui, ele falou para mim que o último número é o 4.321. Agora, ele quer saber qual é a posição desse número na fila. Para eu saber a posição, se ele é o último, é só eu saber quantas combinações eu tenho, beleza? Então, se são números de 4 algarismos, eu vou ter que me preocupar com 4 casinhas. Pode ser qualquer número? Não. É um número formado por 1, 2, 3, 4. Eu só tenho 4 opções de números, beleza? Então, é um número de 4 algarismos, 4 opções de números. Então, nesse caso, como eles, né, esses algarismos, eles são distintos, eu não posso esquecer, eu vou ter que me preocupar com 4 casinhas, né, 4 situações. Na primeira situação, eu vou ter 4 opções, né, qualquer um dos 4. Um número ficou na casinha da unidade de milhar, sobraram só 3 opções para a centena. Um número ficou na centena, vão sobrar só 2 opções para a próxima. Um número ficou nessa casinha, para a unidade vão sobrar apenas uma opção de números. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu vou ter 24 números. Então, isso quer dizer que com 4 algarismos, eu tenho 24 números. E o número 4.321, então, ocupa a 24ª posição, certo? Qual a posição do número 3.241 nesta fila? Então, ó, primeiro, eu sei que ao todo eu tenho 24 números, certo? Eu preciso descobrir que posição tá esse número aí. Ele começa com 3. Para chegar nele, passou todas as combinações com 1 e todas as combinações com 2, certo? Além disso, ó, é 3, 2. Então, se foi 3, 2, também passou todas as combinações de 3, 1. Beleza? E é isso que a gente tem que pensar. Quantas são essas combinações, né? Então, vamos pensar nisso. Então, os valores que começam com o número 1. Então, a gente tem 4 casinhas. Na minha primeira casinha, só vai poder estar lá o número 1. Então, eu tenho uma opção. Depois, me sobram 3 opções, depois 2, depois 1, porque são distintos, certo? Eu tenho 4 ao total,
Uma ficou, o número 1 tá aqui, então sobraram 3 opções. De 3 opções eu vou tirar uma que ficou nessa casinha, vão sobrar só 2. De 2 vão sobrar 1. Então, números que começam com 1, eu vou ter 6 possibilidades, 6 combinações de números que começam com 1. A mesma coisa vai acontecer com números que começam com 2, né? Eu vou ter a mesma situação, porque começa com 2. Vão me sobrar 3, né? Então, começou com 2, vão me sobrar 3 opções de números. Depois 2, depois 1. Então, 6 possibilidades. Então, eu já sei que eu tenho 12 valores ordenados em ordem crescente. Agora, eu vou me preocupar com 3 e 1, porque depois com 3 e 2. Então, vamos lá. Com 3, eu vou ter os que começam com 3 e 1. Então, por exemplo, na primeira casinha, só pode o número 3. Então, uma opção. Na segunda casinha, só pode o número 1. Uma opção. E aí, de 4 números que eu tenho, o 1 e o 3 eu já usei. Então, vão me sobrar só 2 para a próxima casinha. Um número ficou, restaram uma para outra casinha. Então, multiplicando aqui todo mundo, eu vou ter 2 opções, 2 possibilidades, beleza? E aí, a gente pensando nessas possibilidades, né? É o 3.124 e o 3.142, beleza? Só vou ter essas 2 opções de números, porque o 3 e 1 tá preso, então só vai ter a permutação desses 2 números que estão aqui, beleza? Então, 2 opções. A mesma coisa vai acontecer com 3 e 2, né? Na primeira casinha só pode o 3, na segunda casinha só pode o 2, e aí, de 4 números, 2 já foram utilizados, sobram só 2, 1 ficou aqui, sobrou só 1 para a próxima casinha, 2 possibilidades. E aí, eu vou ter a combinação do 3, 2 com 4 e 3, 2, 4, 1. A permutação desses números de lugar. E aí, então, ele é o último número da combinação 3, 2. Então, somando aqui, olha, os 12 com 2 e com 2, eu vou ter 16. Então, 16ª posição. Beleza? Então, o número 3.241, ele vai ocupar a 16ª posição. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, aqui a gente precisa destrinchar um pouquinho, tá? Vocês... Aqui eu fiz separadamente, 1 com 2, mas se eu quisesse pensar, começa com 1 e 2 junto. Então, aqui eu ia ter 2 opções, depois 3, você ia ver que ia dar 12 do mesmo jeito, tá bom? Aqui vocês podem pensar destrinchando pedacinho por pedacinho do jeito que eu fiz, e aí você vai chegar na posição que você quer. A letra C é acrescentando o numeral 5 nos numerais 1, 2, 3 e 4 e ordenando todos os números de 5 algarismos distintos que podem ser formados. Qual é o número que ocupa a 72ª posição? Beleza. Então, aqui, olha, nós temos 5 algarismos. Ele acrescentou o número 5, tá? Mas ele também, além dele acrescentar o número 5, ele acrescentou o número de algarismos. Então, eu vou precisar de 5 casinhas. Ele poderia ter acrescentado o número 5 e deixado só 4 casinhas, tá bom? Então, o 5 que ele acrescentou não tem nada a ver com de repente, eu preciso ter 5 algarismos, tá bom? Então, vamos lá. Mas, nesse caso, foi isso que aconteceu. Temos os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 para encontrar um número na 72ª posição. Sabemos que os valores, começando com o número 1. Então, número 1, de 5 números sobram 4, depois 3, depois 2, depois 1. Então, eu tenho 24 possibilidades que começam com 1. Depois, eu tenho com o número 2 a mesma coisa. Com o número 3, a mesma coisa. Com o número 4, ia ter a mesma coisa.
tá bom? Então, aqui, eu tenho, se a gente for ver, ó, 24 mais 24 mais 24, eu vou ter 72 valores ordenados. Então, eu sei que vai ser todas as combinações, vai ser o 72ª posição, vai ser um número que vai começar com 3, certo? E que vai ser o maior número que eu vou ter de combinação. Se vai ser o maior número que eu vou ter de combinação, ele começa com 3, certo? Depois, aqui, qual é o maior número que vem entre eles? É o 5. Depois, é o 4. Depois seria o 3, mas o 3 já está preso lá. Então, o 2 e o 1. Então, o número procurado é 35.421. Ficou claro isso, gente? Então, aqui a gente fez pedacinhos por pedacinho para a gente ir descobrindo, porque eu podia descobrir o total de combinações com 5, mas ia passar da posição que eu queria. Então, eu fui fazendo de pedacinhos para ver onde é que eu tinha que me localizar, né? Para eu conseguir chegar em algum lugar. Eu precisava chegar na 72ª posição, então eu percebi que isso bateu direitinho com os números que começavam com 3, certo? Então, o último número que começa com 3, o último número é o maior deles possíveis. Então, com essas combinações, como o meu primeiro número é 3, o próximo número maior seria 5, 4, 2 e 1. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, hein? Obrigadinha, muito obrigada. 1000 beijinhos para vocês, eu estou com muitas saudades. Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Não deixem as dúvidas acumularem. Podem fazer perguntas se quiserem, né? E é isso. Beijo, amo vocês, até a próxima.